Olá, esta semana eu vi a história de um rapaz formado, com um bom emprego, uma renda estável, pai de 2 filhos lindos, casado, que subiu o andar mais alto de um prédio da cidade, olhou o abismo e se jogou do 35º andar. Sobretudo no Brasil, os índices do suicídio têm aumentado muito. Nos últimos anos, 25% de crescimento no suicídio de jovens entre 15 e 29 anos de idade. O que leva uma pessoa a uma atitude desse tamanho. Pode-se dizer a perda do encanto da vida. Os últimos estudos demonstram que uma das causas mais presentes no fenômeno social do suicídio é a depressão. Claro que para falar de depressão a gente tem que abrir um capítulo à parte, tem que abrir um parêntese, porque hoje nós vamos falar sobre a perda do encanto pela vida. Onde está seu encanto pela vida? É o tema da live de hoje. Mas quando entra depressão no assunto, a gente precisa separar, porque depressão é doença. Então a gente não pode confundir perda do encanto pela vida com falta de fé, falta de atitude, falta de interesse, preguiça, absolutamente. Depressão é doença e deve ser tratada como doença. Porque como é a doença que desregula o funcionamento dos hormônios responsáveis pela estrutura emocional do indivíduo, é claro que quem adoece de depressão perde o encanto pela vida. Perde o encanto por tudo. Perde o encanto por si mesmo, pelos outros, por aquilo que mais ama fazer. Nunca diga a uma pessoa com depressão a palavra reaja. Porque quando você fala reaja para uma pessoa com depressão, em outras palavras você está dizendo: se você quiser, você pode reagir. Mas não pode. Então diga assim: conte comigo. Estou do seu lado. Para o que der e vier. Estou aqui junto. Pode contar comigo. É isso que a gente deve dizer. E claro, é uma doença. Procurar tratamento médico, psicológico e espiritual na sua igreja, se for o caso. Mas sempre lembrar que é uma doença. Então você não pode dizer a uma pessoa que está com depressão: levante-se, reaja, anime-se. Assim como você não diria a uma pessoa que quebrou a perna: levante-se, deixe de preguiça, caminhe. É impossível. É simplesmente impossível. Então, é um parêntese que eu abro aqui para tratar separadamente a perda do encanto pela vida motivada pela depressão. Bem, tem outro tipo de perda de encanto, de ilusão, que é a paixão. Todo apaixonado é encantado. Todo apaixonado tem o objeto de sua paixão como uma coisa perfeita, uma pessoa perfeita. Uma pessoa que não tem defeitos. Uma pessoa ideal. A pessoa que caiu do céu. Claro que os estudos da neurociência demonstram que a paixão dura no máximo, em poucos casos, mas no máximo 24 meses. Depois de 2 anos, no máximo, aí a pessoa se desencanta, ela se desilude. Há quem diga que essa perda de encanto é positiva. Porque quem está iludido está acreditando numa falsa imagem, num falso conceito. A desilusão é o encontro com a verdade.
Quando você se desilude de alguma coisa, você deixou de acreditar numa mentira para acreditar numa verdade. Esse tipo de desencanto é positivo. Claro que a paixão é necessária, é importante, a natureza criou a paixão, porque imagine você se as pessoas teriam coragem de, por exemplo, deixar a vida de solteiro e partir para a vida a dois, para compartilhar uma vida a dois, se não fosse a paixão. A grande maioria não teria coragem. A paixão, ela é o sal do começo da relação. É o momento que precisa disso, porque a gente está se conhecendo, a gente está se descobrindo. Naturalmente, quando o desencanto acontece, quando a desilusão acontece, aí sim é hora de você cultivar, cativar, de você investir, de você cuidar um do outro, para que você fortaleça cada vez mais, aí sim, o amor. Então, desencanto pela depressão é uma coisa, desencanto pela paixão é outra. Mas eu quero falar sobre o desencanto, a perda do encanto pela vida motivada pelo mundo líquido, pelo mundo atual. E que reflexão a gente poderia fazer sobre isso? O mundo líquido é aquele mundo do imediatismo. É aquele mundo onde tudo é questionado, onde se põe dúvida em tudo. É aquele mundo de muitas informações e pouca sabedoria. É o mundo de uma quantidade de demandas imensa. É o mundo das contradições. É o mundo do imediatismo. É o mundo da felicidade epidérmica, aparente. Ora, viver no mundo líquido é um desafio. Porque nós somos permanentemente atingidos e, claro, nós recebemos o que o mundo nos dá, o que o mundo nos traz pelos 5 sentidos. Então, a nossa relação com esse mundo é uma relação onde a gente é bombardeado por excessos de toda ordem. Excesso, por exemplo, de informações. São muitas informações. São tantas informações que, na verdade, não cabe mais na gente. E qual é a tendência? É a pessoa ficar na periferia das informações e dificilmente, cada vez mais, dificilmente as pessoas se aprofundam nos assuntos. Elas ficam na periferia do assunto, na epiderme dos assuntos. Então a gente tem o excesso de informações, mas tem pouca sabedoria. A gente tem também excesso de contradições. A gente tem excesso de demandas. Cada vez mais, observe se não é, cada vez mais a sociedade lhe cobra e cada vez mais você se cobra de você mesmo. Porque nas redes sociais o que se vê é o lado aparente das coisas. Então é a melhor foto, é a pessoa que frequenta os melhores restaurantes, são as grandes viagens, são frases sábias, cada um que coloca uma frase mais bonita que a outra, tudo na superficialidade das coisas, da vida, e se você não se relacionar bem com isso, você vai se cobrando cada vez mais. Olha, por que eu não sou tão feliz quanto ele? Por que eu não tenho um relacionamento tão maravilhoso quanto o dela? Porque aquilo que nos chega pelas redes sociais, pelo mundo digital, é a aparência das coisas, não é a essência. Se você não tiver cuidado, você vai se distanciando cada vez mais de sua própria essência. E se ligando cada vez mais no mundo das ilusões. Porque o mundo digital é o mundo das ilusões. Então, quanto mais você se ilude, mais você perde o encanto pela essência. Porque você vai se afastando da essência.
Eu já disse em outra oportunidade aqui, que quando a gente olha o mundo através dos sentidos, e não podia ser de outra forma, a gente vê a aparência do mundo. Quando você olha para outra pessoa, você vê a aparência dela. Você não tem como ver, sentir a essência da pessoa. Às vezes a gente está distanciado da própria essência, quanto mais da essência do outro. Então, quando eu olho para alguém, eu faço uma avaliação da aparência desse alguém. Ninguém tem a competência, a capacidade para entrar no coração do outro e saber exatamente o que ele está sentindo. Então a gente faz uma avaliação pela aparência. Quando a gente olha para os objetos, para as coisas, também estamos vendo a aparência. Porque a física já demonstrou há muito tempo que matéria é energia condensada. Então quando você olha para um objeto, na verdade você está olhando para a aparência. Porque a essência daquele objeto é a energia. Qual é a menor partícula da matéria? O átomo nem é mais. Mas átomo é energia. Então, nós não vemos a essência das coisas. Assim como também, quando a gente faz a leitura de uma situação da vida, de uma circunstância, seja ela difícil ou feliz, nós estamos avaliando a aparência das circunstâncias. Quantas vezes a gente jurava que aquele problema, que aquela situação era um problema para a gente e depois a gente descobria que na verdade era uma solução. Ou ao contrário, a gente achava que era maravilhoso, que tinha caído do céu e aí depois, logo depois a gente descobre que aquilo era na verdade um grande problema na vida da gente. É porque a gente faz a leitura da aparência, da superfície das coisas. Então o mundo moderno, o mundo digital, está trazendo isso de forma potencializada. Tem se potencializado essa coisa de você viver da aparência. Isso sempre existiu, não é por causa do mundo digital. Sempre teve pessoas que viveram de aparência. Só que o que se questiona, o que se deve ter cuidado é que o mundo digital potencializa isso. E distancia você cada vez mais de sua própria essência. Porque, veja, isso tudo tem gerado um estado de ansiedade exagerado, exacerbado. Cada vez mais as pessoas estão ansiosas. Claro! Porque não tem aquilo que é mostrado nas redes sociais. Porque vive atrás de cumprir tarefas, porque as demandas aumentam a cada dia. A sua autocobrança, a cobrança da sociedade sobre você. E aí você não consegue dar conta de tudo isso. Tem muita gente por aí, eu disse outro dia aqui, vivendo como um mero tarefeiro, cumpridor de tarefa. Vive para pagar boleto, para trabalhar, para comer e dormir. Ou seja, muitas pessoas estão esquecendo de ressignificar a vida, de dar sentido à vida, de descobrir na vida a espiritualidade. Que é o que faz com que você se conecte com a sua essência, com o seu eu. E mesmo vivendo no mundo digital, você não perde a essência. E claro, se você não perde sua essência, você não perde o encanto pela vida. Porque onde é que está o encanto pela vida? Está no mundo? Sim. Basta que você tenha olhos de ver. Porque o rapaz do suicídio tinha tudo, aparentemente. Mas alguma coisa ele perdeu no caminho. E a partir daquele dia a sua vida não tinha mais nenhuma razão. O mundo moderno traz muitos benefícios. E o mundo digital é um deles. E as redes sociais são maravilhosas na vida de todos nós. Mas não perca a sua essência. Porque essa ansiedade exacerbada bloqueia a conexão com sua própria essência. Ora, mas alguém pode estar perguntando, e aí, como é que eu faço para me conectar comigo mesmo? Para resgatar a minha essência, a minha espiritualidade? Espiritualidade aqui não é no sentido religioso, não. Como eu faço para fazer isso? Ora, tem ferramentas para isso. Porque, de fato, às vezes a gente está envolvido com tanta coisa, tanta demanda, de todo lado, da família, dos que convivem conosco, sobretudo,
da sociedade, do mundo, que você já não consegue mais parar, já não consegue mais sentir a sua essência. Primeira coisa, eu falei agora, né? Parar. Pare. Faça logo isso. Pare. Tem uma coisa chamada ociosidade. Como é, Cássio? Criativa. Ou seja, ociosidade importante. Você só dá espaço na sua mente para que você possa criar e para que as oportunidades, as coisas cheguem se você abrir espaço, se você parar. E claro, quando eu digo parar, não é só fisicamente. Porque às vezes você para, mas a mente está a 1000. É parar mentalmente. Por exemplo, um recurso maravilhoso. Você vai no YouTube e coloca lá meditação guiada. Faça uma meditação guiada. Orientada por aquele instrumento, aquela ferramenta maravilhosa. E aí você vai conseguir quebrar esse elo tão potencializado com o mundo lá fora e vai começar a se reconectar com a sua vida, porque de fato a vida é um encanto. A gente pode se encantar com tudo, gente. Nosso próprio corpo físico, o funcionamento do corpo físico é impressionante. Nós somos uma máquina super inteligente, genial. Tudo. Para onde você olhar, você pode encontrar encanto. Mas para isso, para você encontrar encanto lá fora, você tem que se reconectar com o seu encanto interior. O encanto está em você. E aí, através dos seus olhos, você vai ver encanto na vida. Mas se você não vê encanto, não descobre encanto em você, você não vai ver encanto fora, na vida. Essa é a mensagem de hoje. Onde anda seu encanto pela vida? Está em você mesmo. Obrigado pela atenção, gente. Até a próxima quinta.